E agora vamos falar um pouco de bancos, tá? Você citou, esse movimento que a gente viu no Banco do Brasil, que foi, eh, assim, 20 mais de 20% de queda, né, se a gente pegar desde o resultado, tudo bem que as ações subiram, a expectativa do resultado, porque os outros bancos reportaram bem, veio o resultado do Banco do Brasil bem pior do que o mercado esperava. Você tem uma queda de, se eu não me engano, quase 30% desde o pico ali, né. No primeiro dia já caiu bastante, depois É. caiu bem mais ainda, né. É, acho que ela caiu logo depois do resultado 12 ou 13%, e ela veio caindo de maneira sequencial. Hoje, acho que se a gente for olhar desde o pico até hoje, deve estar quase 30%, uns 26, 27% de queda. Como é que você tem olhado para esse movimento? É um movimento que, diante da incerteza que o Banco do Brasil tem de curto prazo, assim, é natural, É justificável. eu já vi o Banco do Brasil cair no governo Dilma, acho que foi eu vi até fiz um vídeo esses dias mostrando 60% quase, assim, considerando os dividendos. Foi caindo e caindo e caindo e caindo, então assim, às vezes acontece. Era uma situação muito pior antes, mas agora tem muita, vamos dizer, dúvida, né, essa nova resolução que fez no Banco Central que atrapalhou todos os bancos, no Banco do Brasil atrapalhou mais, principalmente porque o agro é mais difícil, né. Aí tem esse negócio das, como é que chamaria? Recuperação judicial. As empresas estão pegando recuperação judicial cada vez mais, está numa escalada, assim, gigante. Aí tem empresas que estavam que são pessoas, na verdade, né, que estavam pagando direitinho para o Banco do Brasil, pagando regularmente, de repente, do dia para noite, o cara entra em recuperação judicial e o banco tem que provisionar. Como é que ele prevê isso antes, né? Aí fica complicado. E tem outros pontos ainda que teve ruim, até a pessoa jurídica também deu inadimplência maior, né, o banco deu uma enroscada aí no resultado dele. É, o mercado olhando para o primeiro trimestre, que foi muito ruim, a sensação que eu tinha é de que esses 20% de queda que a gente teve logo na primeira semana após o resultado, era um ajuste da expectativa para o ano, né. Você fala: "Ah, o Banco do Brasil caiu no primeiro tri, acho que 20% o lucro, né, ano contra ano". O mercado olhando para 2025 falando: "Pô, o lucro deve ser pelo menos 20% menor". Eu achava: "Bom, parece um movimento exagerado", mas eu comecei a ver as expectativas dos analistas para o segundo trimestre, assim, o mercado está falando em queda de 50% de lucro ano contra É, ano, né, porque exatamente. parece que pode ser bem pior o buraco do que tinha sido no primeiro tri. Mas isso não te preocupa no longo prazo? Não, não preocupa, né, É cíclico também, né? a pessoa que vai comprando aos poucos também vai dar certo, né, não precisa fazer nada de mirabolante. Mas, assim, é um pouco Qual que é o complicado. gatilho para você trocar, por exemplo, de um aporte que estava super concentrado em prio, para falar: "Bom, o Banco do Brasil caiu 30 já", aí vamos supor que solta um resultado muito ruim, cai mais 10, 15. Qual que é o racional para você trocar de aportar em prio e aportar em Banco do Brasil, por exemplo? Qual que seria esse gatilho que faria você É, que o segundo trimestre talvez traga mais respostas, né, uhum, inclusive aquele guidance, ele tá estamos no escuro, né. continuado, né? É por isso que, assim, é difícil dizer: "Ah, o banco errou ao reportar um guidance, logo na sequência mudar". Não sei por causa exatamente desse negócio de recuperação judicial, tanto que tem previsibilidade para o banco fazer uma previsão, mas assim, eles vão mandar o guidance, depois disso talvez a gente tenha mais clareza, né. Acho que eles não vão mandar o guidance porco de novo, né. Aí a gente vai conseguir ver melhor, vai ver como é que evoluiu as inadimplências, vai ver como é que evoluiu o custo da captação, vai ver como é que evoluiu tudo lá, né, porque tá meio, estamos estimando, né, ninguém tem certeza exatamente como que vai ser. É, a gente tem algumas pistas, a É, gente olha os dados do Banco Central, se você vê inadimplência no agro ainda muito ruim, concessão de crédito bem devagar, recuperação judicial batendo recorde. descendo, pois é. Acho que o mercado tá tentando o mercado tenta sempre se antecipar, né, Uhum. qualquer tipo de movimento, e aí coloca sempre o pior cenário no preço, né. É, e talvez o ruim é que, assim, que o segundo trimestre vai ser ruim, beleza, mas como é que vai ser o terceiro, o quarto e o ano Segundo que vem? semestre, né. É. É, eu me pergunto bastante isso, porque se você fizer uma conta de padaria, a gente tá falando do Banco do Brasil ano passado, acho que entregou quase 40 bi de lucro, né. Deve ter sido um pouco menor que isso, 38, 37 talvez, dependendo da linha que você olhar, né. E aí você tem 7 bi de lucro no primeiro trimestre, que caiu 20% ano contra ano. Se ele reportar 5 bi de lucro, que é o que o mercado espera, a gente tá falando de 12 bilhões de reais de lucro.
Se você anualiza isso, 12 bi vezes 2, né, pega o primeiro semestre, multiplica por 2, daria 24 bi de lucro no ano, versus 40 no ano passado, né. Então a gente está falando aí de 40% de queda, é isso? 40% de queda ano contra ano. Então teria um espaço aí para as ações caírem pelo menos mais uns 10%. Mas aí é um cenário catastrófico, que eu tô falando que o primeiro semestre, que é isso que a gente falou, inadimplência ruim, o agro, o impacto das provisões, tudo, vai se manter no segundo semestre. Me parece um pouco exagerado, porque a gente já tá flertando com esses quase 40% de queda, né. Eu, assim, olhando, até conversando com alguns entrevistados aqui do podcast, falaram: "Bom, o agro teve muito ruim no final do ano passado, o primeiro trimestre também foi muito ruim". Mas a gente começa a ver alguns sinais de melhora para o segundo semestre, principalmente margem do produtor, que é um indicativo positivo para crédito, né, se o cara tá com uma margem boa, a margem tá expandindo, o cara tá gerando dinheiro, tal, isso pode ser um indicativo que no segundo semestre vai melhorar, né. Então, eu queria a minha pergunta foi justamente nesse sentido, como é que você baliza se é um bom momento já de comprar Banco do Brasil ou não tá pegando a faca caindo? Porque, assim, você tem período do outro lado que você falou, micro bom, barato, fundamento, petróleo ainda próximo entre 60 e $70 o barril ali. Como é que você pondera onde que você vai investir esse dinheiro? Então, o Banco do Brasil, eu andei comprando exatamente agora, né, não faz tanto tempo. E eu vim comprando também usando opções para ajudar ali nessa volatilidade. Uhum. E assim, é que eu vou esperar o segundo trimestre para ter uma conclusão mais, assim, para poder comprar mais forte, mas eu já Sai agora no começo de agosto, né? é. Primeira semana de agosto, se não me engano. Mas eu acho que a pessoa que está comprando também tá tranquilo, porque não vai ficar assim para sempre, né, provavelmente ao longo de 2026 ele vá se recuperando ali, né, aí quem sabe se tudo der certo 2027 já tá como Eu antes. tinha uma observação em relação ao Banco do Brasil, que na minha opinião era o seguinte: quando o Banco do Brasil negociava meia vez book e todos os outros bancos negociavam acima de uma vez o patrimônio, eu tinha uma percepção de que eram descontos. Por quê? Porque você tinha uma exposição muito grande ao agro, e a gente sabia que podia entrar num cenário menos favorável, porque você tinha vindo de um ciclo muito bom, né, e aí você tinha o juros subindo, você tinha já começava a ver alguns sinais de inadimplência, então, na minha cabeça, quando você tem é, toda empresa vale isso, né, você tem uma empresa monoproduto, você tem uma empresa que tem uma grande exposição a um segmento, geralmente o mercado dá uma penalizada, porque se o ciclo mudar, né, principalmente quando é cíclico, né, commodity, você pode se ferrar. Então na minha cabeça, esse grande desconto que tinha em relação ao mercado era um dos descontos, um dos motivos era a grande exposição ao agro. Um outro motivo era o fato de ser estatal, né. Eh, e assim, você falou para mim que você deixou de gostar ou parou de investir em petro por conta dos erros do governo. Não te preocupa esse outro fator para Banco do Brasil? É, assim, como o banco é mais perene, assim, mais tranquilo, que historicamente caiu bastante, mas não foi uma empresa ruim, né. Petrobras foi uma empresa ruim, ele chegou até a parar de pagar dividendos, era uma Sim, dívida sim. interminável. Eu não sei, se aquilo continuasse daquele jeito, se não fosse o Temer, talvez não existisse Petrobras hoje, só com o resgate do governo, não ia Não, existir. nem o resgate do governo foi suficiente, tiveram que pedir dinheiro para os acionistas lá de fora, né. O pessoal esquece, o pessoal sempre ataca, o governo sempre ataca, o governo atual sempre ataca os dividendos da Petrobras que vão para os investidores estrangeiros, mas eles esquecem que quando teve o Petrolão, a Petrobras ia quebrar, assim, Damodaran chegou a falar que Petrobras valia zero. Eu não sei se você lembra que ele fez esse vídeo, ficou emblemático. E só foi salva pelo aumento de capital, que veio dinheiro lá de fora, né. É, então, essa situação não acontece com o Banco do Brasil, né. Eu tenho também Sanepar, que também é estatal, né, então Tem bastante, já teve muito mais, né. e antes a Petrobras era um peso grande na carteira. Aham. Mas assim, acho que é diferente o risco, né, acho que é mais tranquilo o Banco do Brasil. É uma queda que depois deve se recuperar. E quem comprar agora, eu acho que tá fazendo um bom negócio. Eu gosto muito do Banco ABC, setor financeiro. Que foge dos grandes bancos. Por que que você gosta do ABC em relação aos outros grandes bancos? Eu gosto de ter um banco, assim, que tem um crescimento. Eu tive o Santander até a época da pandemia ali, sabe, aí eu Tá. vendi ele, porque eu achava que ele não ia crescer do mesmo jeito, eu não imaginava que ele fosse desabar daquela jeito. Aí eu peguei o Banco ABC, que naquela época ele estava fazendo provisões gigantes, estava muito barato. E é um banco que ele vinha crescendo e vinha
pegando uns rumos de expandir a carteira de crédito, continuar a expandir a carteira de crédito, buscando clientes um pouco menores, diversificando o produto dele, diversificando a região. Ele tem a corretora de seguros agora, né, deles lá, só faz a corretagem, né, mas assim, ele vem buscando formas de continuar a crescer. E é um banco que tem uma carteira focada no empresarial, que eu acho que é mais seguro do que as pessoas físicas e as pequenas empresas. Lá não tem pequena empresa, né. Uhum. Se não me engano, a maior parte é as grandes, mas as que eles chamam ali de middle, são, acho que é acima de 30 milhões, se eu não me engano. Então não tem empresas tão pequenas, né. Então é uma empresa que tem a crescer, paga dividendos interessantes, está sempre descontada. Se você for ver lá, o PVP dela sempre está barato, e é isso aí. E os neobanks, você nunca olhou com carinho? Pela possibilidade dos dividendos não pingarem na conta. Eu acho que Fazem parte da sua estratégia. até tem umas empresas interessantes, mas eu não crescimento, eu acabo indo mais para essas commodities, para as empresas que eu já estou acostumado há mais tempo. Se você tivesse que dividir a sua estratégia, então, tudo que for previdenciário vai estar em setores um pouco mais previsíveis. Isso, Crescente, você vai colocar dentro de commodities, não vai depende, na segurar. verdade. Não, acho que sim. Porque não dá para chamar que a Eletrobras, que é uma que eu tenho comprado também bastante, São crescidendos, né. não dá para chamar ela de: "Ah, é arriscado", não tem risco aí, eu acho, no longo prazo, é muito, que aliás eu acho que, se eu não me engano, talvez ela tenha sido a segunda que eu mais comprei neste ano, a Eletrobras. Aham, Que ela tem caído aí de novo, né, e é uma empresa que eu tenho certeza que vai voltar a crescer e pagar dividendos. sim. E entre Eletrobras e Engie, tem alguma preferência? Eu gosto bastante da Engie, mas eu acho que pelo preço eu prefiro a Eletrobras. Os riscos dela, aquela questão política que tinha um risco, né, já foi resolvido, dos males os menores, ganhou umas cadeiras lá no conselho, mas assim, não vai ditar o rumo da empresa. E preço de energia, ela o preço de energia deu uma recuperada daquelas mínimas, né. Mas é cíclico também, né, é É, commodity, né, energia acaba sendo. e ela tá meio descontratada, esse que é o medo do pessoal, ela tá ali vendendo. E eu acho que agora que ela fez o acordo com o governo, eu acho que ela pode, eh acelerar aquele processo todo de pós-privatização, né, reduzir o pessoal, né, que eu acho que talvez para não desagradar o governo ela estava um pouco devagar nisso. Eu estava até vendo um estudo do Vitor Souza, que é o nosso analista do setor, de utilities aqui da Genial, que ele fala sobre a possibilidade da Eletrobras pagar dividendos extraordinários, né, porque tem um nível de alavancagem bem abaixo da média do setor, você tem essas negociações do governo, o governo ainda é um grande acionista, né, e poderia usar isso também como moeda de troca para poder acelerar o processo. Você também pensa dessa forma? Você É, acha que isso é eu acho que uma possibilidade real? eu não sei se nesse ano ela paga, mas assim, eu acho que no ano que vem já o natural dela já conseguir pagar dividendos bons. E aí, se o governo pressionar, dá para tirar até antes, mas eu não sei se o governo vai ter esse poder nela, né. Né. É, isso não te preocupa mais, assim, porque você citou Petrobras, que é uma empresa que tem influência do governo. Você citou também o governo Dilma. Eu lembro que lá na época do governo Dilma, a gente teve a MP lá do setor elétrico, que deu uma canetada e jogou o preço de energia para baixo e, assim, muitas empresas sofreram bastante, né, principalmente geradoras. Mas eu acho que o setor elétrico, quando você bagunça assim, é mais fácil você ver uma recuperação. A única que não teve uma recuperação foi a Eletrobras, porque Que era estatal. ela obrigou a Eletrobras a assinar um acordo que cotização lá, que negócio, aí não tem jeito. Mas as demais você vê que foi tudo se recuperando, né. O que acontece? Você bagunça o setor elétrico, as empresas vão investir num negócio que é lucrativo. Você tá bagunçando o setor, ninguém investe. Você viu que teve um monte de apagão lá, o que acontece, né? Eh, ninguém estava investindo no Brasil, aí o preço de energia sobe, eh, os leilões ficam mais atrativos, então de transmissão, por exemplo. É, o Então, mercado mesmo se ajusta, é. eu acho que é mais fácil, a elétrica eu acho que é mais complicado mexer. É até difícil eu falar, mas talvez eles tenham aprendido a lição, talvez, não sei, né, volta É, e né, meia tem. a gente nunca a gente nunca sabe. E assim, você tá citando o setor elétrico, é o teu setor favorito hoje, ou você só tá aportando por uma questão realmente de preço no segmento de geração? Não, é o meu setor favorito, sempre foi.
desde que você começou a carteira? Não, desde que eu comecei eu não digo, mas depois que eu fui entendendo, estudando melhor ao longo do tempo, aí eu foi meu setor favorito. Exatamente nessa época da Dilma, não aportei tanto que eu fiquei com medo, mas depois eu aprendi que é mais tranquilo, dá esses problema aí é a hora de comprar mesmo. Hoje o teu grande aporte, você falou Eletrobras, mas fora do setor de geração, quais são as empresas que você tem ficado mais de olho? Você tem alguma distribuidora? Geralmente o pessoal que gosta de dividendo não gosta muito de distribuidora, né, olha mais para transmissão e geração. Eu gosto da Copel, porque ela consegue crescer e vai ser uma nova player de dividendos na minha visão. Copel, inclusive Copel acho que foi uma das melhores performances na bolsa no ano passado. Sim, é Pós-privatização, sim. foi muito bem. Era uma das que eu também estava buscando aportar mais, mas, a gente sempre pensa: "Não, vai corrigir", não corrige nunca. Vai abrir uma oportunidade, eu investi mais, É, mas não corrige. foi embora, né. Foi embora, mas é uma ótima empresa, porque ela não agora já com essa subida recente, acho que talvez o pessoal tenha visualizado mais. Mas parece que ela não tá os próprios analistas falam, né, não tá sendo negociada como uma empresa de dividendos, né, não tá com os mesmos múltiplos, eu concordo. E o que que você assim, eu quero puxar com você uma discussão aqui, a gente falou de distribuição, agora falar um pouco de transmissão. Você citou Taesa no começo da nossa conversa aqui, porque Taesa foi a queridinha do mercado durante muito tempo, principalmente dos investidores iniciantes, estavam buscando setores um pouco mais previsíveis, setores um pouco, mais com uma capacidade maior de pagamento de dividendos. Teve aquele boom da pandemia dos casamentos entre IPCA e GPM, que ajudou muito a companhia, né. E aí, pô, o investidor médio, assim, ele olhou para a Taesa como quase que um time de futebol, né, tomou como o seu time ali e virou quase um torcedor, não investidor. E aí quando o mercado começou a revisar a recomendação de Taesa para baixo, falando que a empresa poderia estar usando do dividendo para, assim, manter a cotação lá em cima, para atrair justamente esse perfil de investidor, muita gente questionou se valia a pena ficar em Taesa ou migrar para outra transmissora. Aí a gente tinha no caso aqui na bolsa brasileira, a Alupar e ISA, né. Eh, e aí como é que você vê essa questão do quanto Taesa negocia hoje, qual a avaliação do mercado, se é realmente para ficar preocupado com a perenidade, com a capacidade de pagar os dividendos, como é que você olha para o case de Taesa Eu hoje? acho que ela fez um pouco do erro que a S Brasil fez lá em menos proporção, eu acho, Aham. que a S Brasil fez lá atrás. Se você for ver, tudo desse enrosco começa com a empresa só pagando dividendos, toma dividendos anos e anos, era negociada a múltiplos altos, aí veio a crise hídrica, ela só tinha hidrelétrica, aí resolveu investir da noite para o dia em eólica lá, correria, né. Sim. E a Taesa, não dadas as devidas proporções, acho que tá mais tranquilo, né. Ela pagou muito dividendo realmente, a dívida tá apertada, ela no cenário de curto prazo tá super tranquilo, mas o problema é 2030 em diante, né, começa a perder perder não, começa a finalizar as concessões e talvez ela perca, né, vai ter que ver como é que vai ser isso aí. E assim, é um ano atrás do outro ali, é grande perda ali, e ela já tá com uma dívida pesada, né. É, no cenário de juro a 15, né, fica mais difícil, sobra menos, né. É, então eu acho que a situação a Exa Energia tem o problema ali 2028, né, no meio do ano. Mas ela tá mais tranquila, você consegue ver as continhas ali, você consegue ver que ela vai entregar o que ela vai perder, a dívida vai aumentar, esse é o ponto negativo, ponto positivo é que ela paga bons dividendos, vai sempre ser atualizada pela inflação, e logo ali em 2028 ela já vai talvez um pouco antes já começa até a diminuir a alavancagem, então assim, tá mais tranquilo. Você consegue ter uma visão, você vai ganhar dividendos, atualizado pela inflação, e a empresa ainda tem reforços e melhorias, que é bem interessante Sim. também, que todo ano tem bastante. O que ela acaba investindo vem no por enquanto tá vindo assim, né, vem na mesma proporção. Agora a Taesa, a reforço e melhoria dela é menos, ela vai ter que partir para os leilões de transmissão, e aí cara, tá meio complicado, né, assim, com dívida alta, Selic 15, leilão de competitivos, né, e às vezes não tem um que traga sinergia para ela, né, e como é que vai ser? Sim, acho que é uma das grandes preocupações do mercado, né. E eu lembro que muita gente se pegava fazendo uma análise em relação às transmissoras, olhando para os múltiplos que elas negociavam, né. E aí você tem diferentes abordagens de análise, você pode olhar quanto a empresa vale versus quanto ela gera de EBITDA, né. Você pode olhar TIR, que é basicamente taxa interna de retorno, e eu lembro que a maioria dos analistas falava: "Bom, eu olho para a Taesa, eu vejo um prazo de construção mais curto, uma TIR que é menor do que a B paga hoje,
e naturalmente uma empresa que ela parece, eh, cara o suficiente para eu ficar de fora. Você acha que é por aí também? É, eu não eu comprei ela já há um tempo, né, e eu mantive, não é uma posição Você grande. falou, não costuma vender, né. É, a não ser que eu veja rara, assim, se eu Quebrou o posso fundamento como aconteceu, por exemplo, em Petro, né. eu não digo que ela perdeu o fundamento, mas assim, eu já tá Saco cheio a palavra é essa, tá de saco do cheio. governo meter a mão na Eu não sei se ia bagunçar de novo ou não, porque é imprevisível, eu posso vir aqui na próxima vez e a Petrobras tá voando, eu posso estar uma desgraça porque o governo resolveu fazer alguma coisa, então assim, é imprevisível. Já tem outros cases deixa de ser ciências exatas, vira ciências humanas, né. é, aí então, a Taesa que nem a situação da S Brasil, acho que era mais complicada que da Taesa, mas talvez faça lógico, cara, vender e colocar ISA Energia, talvez faça, né. Entre as 2 você prefere hoje ISA. Ah, com certeza. Eh, Tivesse que aportar em uma, seria a ISA Energia. sim, essa que eu aportei bastante no ano passado, inclusive, né, ou foi nesse ano. Não, teve nesse ano também, ela chegou a cair bastante nesse ano, né, antes dos dividendos, que não era até estranho isso. A ISA Energia, a Taesa faz muito tempo que eu não compro, a ISA Energia eu continuo a comprar ainda. É, eu lembro que teve um momento no ano passado, na verdade agora já não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado, que as ações da ISA caíram assim, e na época acho que nem era ISA, né, acho que nem tinha virado ISA ainda. RPL4. É, que era a Transmissão Paulista, que o mercado começou a especular a saída da Eletrobras, É, essa época também a foi venda da boa. participação da Eletrobras e as ações caíram 15%. É. Aí depois a Eletrobras veio e falou que não ia vender nada, e aí voltaram 15% no dia seguinte, né. Não sei se foi no dia seguinte, mas foi um intervalo de uma semana. Ah, esse período eu estava comprando bastante, porque é um tipo de queda que não perdeu o fundo, não muda o que é a diferença a Eletrobras vender ou não vender, só vai fazer uma pressão pra cair, aí o pessoal se antecipou essa pressão e já derrubou antes, é uma maluquice. É. Sanepar, eu queria pular para esse assunto, porque a gente quando recebe só para falar de Sanepar aqui, a gente recebe muitas perguntas sobre a possibilidade do pagamento dos precatórios. Queria que você falasse um pouco disso para o pessoal, qual que é o potencial que isso tem de destrave de valor para a ação da Sanepar? Hã. É, eu acho que já meio que precificou, né, a Sanepar eu acho que continua um bom case eu não comprei por causa disso aí, né, essa história já é antiga pra caramba, Sim, há muito bastante tempo. antiga. É que o último governo parou de pagar os precatórios, né, pedalou os precatórios, e acho que o case entrou numa trajetória descendente bem rápida, né. É. E aí depois trocou o governo e o governo veio com uma agenda de pagar os precatórios e tudo mais. Mas, a Sanepar é uma empresa que, quer queira, quer não, ela não tem um dividendo alto no momento, mas ela tem um payout abaixo da média dela normal, porque ela está investindo ali no marco de saneamento. Aham. Então é um case, exatamente para longo prazo, você vai comprando, esse dividendo vai crescendo, junto com os resultados que vão crescer, Sim. com os investimentos que ela está fazendo, e lá na frente você vai ter, em algum momento, que vai demorar um pouco ainda, né, para a empresa diminuir o capex dela, diminuir os investimentos e poder aumentar o payout, aí vai ser então, quem compra hoje, por exemplo, embora não esteja de graça, quem compra hoje, lá na frente vai ter um yield bacana, um dividend yield on cost, né, bacana. E por que não o Sabesp, nessa estratégia? Por que que você prefere Sanepar? Eu vejo mais visibilidade de dividendos na Sanepar, né. Eu também peguei a Sanepar mais cara, naquela época que, assim, crise hídrica e, sabe, que ninguém dava nada e todo mundo mandando vender. Isso foi a maior parte que eu comprei foi lá, mas ainda comprei também, né, nessa época mais recente, antes dos precatórios aí. Aí ela foi subindo, aí por isso que ela tá agora das maiores posições ali na carteira, mas Mas Sabesp nunca te brilhou o olho? Porque, assim, a gente olha para a tese de investimento em saneamento no Brasil, eh, e ainda mais depois da privatização, me parece um case para ainda mais com o Equatorial lá dentro, né, parece um case para ser um dos grandes consolidadores do setor. sim, é, Só que é o que você falou, vai ter bastante investimento, talvez tenha um dividendo um pouco mais tímido, né. é. Eu só tenho a Sanepar mesmo de saneamento, foi isso que eu escolhi e continuei com ela, mas eu cheguei a olhar a Sabesp, mas eu não